então sou portuguesa, né, e venho de uma cidade ali que pertence ao concelho de Lisboa. Cresci ali perto de Vila Franca de Xira, mais precisamente em Alhandra, na vila de Alhandra. Ali eu cresci, fui criada, né, morava com os meus pais e com os meus 2 irmãos mais velhos. Cresci ali naquela vila de Alhandra e sempre fui uma criança que se interessou pela fé, que se interessava pela espiritualidade, que se interessava por saber quem era Deus. E o meu primeiro contacto com alguma espiritualidade foi através da Igreja Católica, quando eu tinha 6 anos, e decidi, porque o meu pai, né, e a minha mãe, e a minha família, os meus avós, eles ensinavam-nos a fazer uma escolha. Então eles nunca foram... Eu não venho de uma família que tinha por costume batizar bebés, batizar crianças pequeninas, porque achavam que nós tínhamos que fazer essa escolha. Então, quando eu cheguei à idade dos 6 anos, eu interessei-me, visto que já era uma criança que sempre teve essa vontade de entender as coisas espirituais, de entender quem era Deus. Então eu pedi para começar a ir à catequese, eu pedi para me batizar e cheguei a fazer a primeira comunhão, e tudo com o apoio, né, da minha família, pois era a minha escolha, né? Foi a escolha que eu fiz. Mas sempre fui uma criança, ainda antes de ter contacto assim, com a catequese, com a Igreja Católica e tal, sempre fui uma criança que tinha necessidade de entender quem era Deus, mas ao mesmo tempo uma criança com muitas inseguranças, eu lembro-me que eu sempre fui uma criança com muito medo. Eu tinha muito medo de estar sozinha, eu tinha muito medo do escuro, eu tinha muito medo de dormir sozinha, era uma criança muito medrosa, dependia muito de alguém ali ao pé de mim para me passar segurança. Eu às vezes até gostava de poder ir à casa de alguém, dormir lá, mas era uma coisa que era muito difícil para mim. Aquela coisa de criança, né? Quer ir dormir à casa do amiguinho, ou quer ir dormir à casa da amiga, da prima. Eu tinha as minhas primas, eu gostava muito de estar na casa delas e dava-me muito bem, né, com a minha tia, que tinha a minha prima mais nova, que era com quem eu mais brincava. Nós tínhamos muito contacto. E às vezes eu queria dormir lá, e eu lembro-me por várias vezes da minha tia ter que me trazer de volta para casa, fazer aquele caminho de carro, porque eu não conseguia ficar lá a dormir, porque eu tinha muito medo. Eu tinha que dormir na minha casa, tinha que dormir com alguém, comigo. Então sempre fui uma criança muito insegura, com muitos medos, que eu cheguei, né, na infância, ouvir vozes, a ver vultos, e eu tinha muito medo. Ao mesmo tempo que eu tinha vontade de entender as coisas espirituais, vontade de compreender quem era Deus, também tinha o outro lado do medo, da insegurança, e a vontade também de conhecer coisas malignas, ter contacto com coisas que na altura eu não entendia, né? Mas por exemplo com bruxaria, essas coisas também me interessavam. Então, como eu não entendia o que é que era bom e o que é que não era para mim, todos esses assuntos me interessavam muito. Eu cheguei a ter alguns contactos com algumas coisas, nunca tive em rituais, de nada assim mais pesado, mas eu interessava-me, por exemplo, eu gostava muito de ver filmes de terror, essas coisas, e não eram filmes de terror com criminalidade, com mortes assim por causa de guerras, não era esse tipo, era mesmo filmes de terror com coisas demoníacas. Esse tipo de filmes atraía-me, ao mesmo tempo que também me perturbava, né, a mente, e então já estou a falar um bocadinho mais do início da minha adolescência, né, quando eu comecei a ver esses filmes, porque é claro que antes disso eu não tinha contacto, né? Nem a minha família me deixaria ver esse tipo de conteúdo, mas depois, quando eu cheguei a uma certa idade, por causa desse interesse que eu tinha por coisas espirituais e querer compreender, eu comecei a ter vontade de ver, e gostava muito de ver
filmes de terror e saber sobre histórias de algumas pessoas que eu conhecia, que acabavam, colegas na escola, que tinham contacto com coisas mais obscuras que acabavam por me contar, mas eu, graças a Deus, nunca cheguei a esse ponto. Mas cheguei ao ponto de ver muito, gostar muito de conteúdo, né, de terror, assim, coisas mais demoníacas. Então, na verdade, acho que era uma busca para entender as coisas espirituais, era uma busca para entender o que é que existia, o que é que não existia, o que é que era bom, o que é que era mau. Quando eu conheci Jesus, eu tinha 15 anos de idade e ninguém me obrigou a fazer esta escolha, foi uma escolha minha. Eu aceitei a Jesus. Eu lembro-me na altura que o pastor, de maneira muito sábia, fez o apelo no culto. Eu já tinha ido algumas vezes e identifiquei-me e gostei e percebi que estava num lugar onde era ensinada a palavra, né? Onde se ensinava a Bíblia, e o cristão, ele deve conhecer a palavra. Então foi muito interessante, porque se eu tinha dúvidas, através do estudo da palavra, essas dúvidas eram esclarecidas. Então, e de fora a parte, né, do louvor, que me encantava muito, e eu comecei a identificar-me muito com aquela igreja, uma igreja cristã, evangélica, Assembleia de Deus, na época. E houve um dia então, e foi numa passagem de ano, o pastor fez o apelo e eu fui à frente para aceitar a Jesus. E aquele pastor, de maneira muito sábia, disse-me assim: eu não estou a fazer um convite para aceitares uma religião, estou a fazer um convite para aceitares a Cristo, porque não é a religião que salva, é Cristo, é Jesus que salva, é a palavra, né, dele. Ele é a palavra que salva, que liberta. Então, eu, de maneira consciente, eu disse sim, eu quero aceitar a Jesus. E então, depois daquele dia, por incrível que pareça, foi maravilhoso. Eu comecei a gostar mais, a interessar-me muito. Na altura, o meu marido era meu namorado, deu-me uma Bíblia para eu ler, deu-me alguns CDs, Diante do Trono, aquele CD da Lagoinha, do Águas Purificadoras, na altura que saiu, e eu ouvia aqueles louvores, comecei-me a interessar logo pela música cristã, e a ter contacto, a querer, a ter de facto vontade de conhecer Deus, de conhecer a palavra. E este processo, depois que eu aceitei Jesus, e a busca que eu comecei a querer ter, fez com que algumas coisas que eu já sentia na minha infância, aqueles medos, aqueles vultos, aquelas vozes que eu ouvia, algumas coisas pioraram. E foi então que um dia eu tive uma experiência espiritual muito forte mesmo. E naquele dia eu não entendia o que me acontecia, porque era o que me tinha acontecido, porque ainda tinha pouco conhecimento. E um amigo meu, cristão na época, explicou-me que eu tinha feito uma escolha, e aquela escolha tinha movido no mundo espiritual, e por isso é que eu tinha tido aquela experiência, que eu não olhasse mais para trás, mas que eu prosseguisse em crescer, né, no conhecimento da palavra e em Cristo. Ok, entretanto o tempo passou, eu fui conhecendo mais a Deus, casei-me muito nova, fui mãe muito cedo. Ainda dentro desse processo comecei a viver outro, que foi o casamento, que foi a maternidade. E o meu esposo, ele trabalhava numa empresa onde ele trabalhava de madrugada e eu ficava sozinha. E das minhas dificuldades era essa. Eu não era capaz muitas das vezes de dormir sozinha, quanto mais ficar sozinha em casa. E o meu marido trabalhava de madrugada, mas tudo isto, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então eu sei que eu tinha medo, não podia Deus ter aberto uma porta de emprego para o meu marido onde ele trabalhasse durante o dia. Podia, mas havia um propósito, a minha cura, a minha libertação. Eu precisava ficar sozinha. E eu ficava, como eu tinha muito medo, eu ficava muitas das vezes
oprimida num canto. Eu punha-me num canto da sala, por exemplo, ou da cozinha, que era um plano onde atrás de mim era só parede. Dos lados, como eu estava no canto, também era parede. Então eu conseguia ver tudo o que estava ali à minha frente e ter controle, porque eu tinha tanto medo que alguma coisa me aparecesse, que alguma coisa me perturbasse, e eu não conseguia dormir. Às vezes eu conseguia deitar-me no meu quarto, deitava-me e começava a ouvir na cozinha copos a partirem-se. Eu ouvia claramente a porta do forno a abrir e a fechar, a abrir e a fechar. E eu não entendia, eu ficava com medo. E na verdade ali eu já entendia que era algo maligno, que era uma perturbação, que eram demónios, que por causa do meu medo tinham liberdade de me perturbar, porque o medo ele é como se fosse uma porta no mundo espiritual para que o mal nos perturbe. E a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, resistindo ao medo, eu encontraria a libertação que eu precisava, porque era horrível. Eu sofria muito com o medo, muito, era horrível. Eu ficava, como eu já disse, oprimida num canto. E vivi algumas experiências de estar, depois aos poucos eu fui enfrentando aquele medo, pela palavra que me orientava a fazê-lo. Eu fui enfrentando porque eu sabia que era assim que eu ia vencer, né, esse mal, era enfrentar o medo. Jesus estava comigo. E a palavra diz que em nome de Jesus, Jesus disse-nos: no meu nome expulsarão os demónios, no meu nome curarão os enfermos, no meu nome, se comeres alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Aqui está a importância de nós consagrarmos aquilo que nós comemos, o nosso alimento, tudo o que nos vem à mão, tudo o que entra dentro da nossa casa. Devemos consagrar ao Senhor, porque se entrar alguma coisa consagrada a demónios, ou até mesmo alguma coisa com má intenção, darem-nos alguma coisa estragada, darem-nos alguma coisa enfeitiçada, não nos fará dano algum, porque no nome de Jesus esse mal é expelido daquela comida, é expelido daquele objeto. Então, eu aprendi tudo isso. E nesta fase que eu estava a viver, eu comecei então a enfrentar aquele medo. Vinha o medo e eu não tinha coragem de ir limpar a casa de banho ou de ir varrer o corredor. Eu ia. Eu às vezes sentia aquela presença maligna, mas eu ia. Eu ia e começava a clamar. E começava a clamar o nome de Jesus. E a repreender no nome de Jesus. E vivi algumas experiências terríveis mesmo, de ouvir vozes me perturbarem e eu correr pela casa e eu repreender o mal, mas eu fui resistindo, como a palavra me diz, e fui curada e fui liberta desse medo, né, que tanto me oprimia. O Senhor libertou-me, Jesus libertou-me, mas porque eu me posicionei, eu acreditei e posicionei-me e pus em prática os ensinamentos da sua palavra e fui liberta. E hoje, para a glória de Deus, o Senhor já me tem usado para ajudar muitas pessoas que vivem oprimidas pelo medo, que vivem oprimidas por demónios, que vivem oprimidas pelo mal. Deus já me tem usado como instrumento na vida delas para que elas sejam libertas e sejam curadas e tenham uma vida de paz, tenham uma vida onde se sentem seguras. Né? Porque, não é da vontade de Deus, não quer que nós vivamos oprimidos, nem com medos, nem com angústias. Essa não é a vontade de Deus. Que vivamos ansiosos, que vivamos preocupados. A palavra de Deus diz: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele, Deus, que Ele cuidará de vós. Então, nesta fase neste processo, onde eu aprendi a me posicionar, onde as pessoas, né, na igreja me ajudaram, as irmãs, os pastores, me ensinaram a palavra, me discipularam, me orientaram. Eu tinha amigos naquela época. Deus preparou amigos de Deus, o meu marido também, né? E amigos de Deus que me ajudavam muito e que me ensinavam a palavra, né? Amigos cristãos que me ensinavam a palavra. Eu, nesta fase, neste processo, né, de libertação de libertação do medo, né?
Foi após eu me converter logo, eu aceitar a Jesus, foi logo em seguida, como eu já contei, que casei, fui mãe, e ainda na fase da gravidez, né, eu estava a viver este processo, né, de libertação, de vencer o medo, e neste processo de libertação, né, enquanto eu estava grávida, ainda estava a viver este momento, né, este processo de libertação, e de noite, como o meu marido trabalhava de noite, eu tinha amigas da igreja, amigas, né, cristãs, que iam para a minha casa ficar comigo. Uma família que me ajudou muito na época tinha 3 filhas e elas às vezes revezavam-se para ficar comigo, como eu estava grávida, para não passar mal, para não ficar ali angustiada grávida. Elas ajudavam-me muito e oravam comigo na minha casa. Entretanto, eu compreendi, com o discipulado, com os conselhos pastorais, com o conhecimento na palavra, eu compreendi que eu não ia poder passar o resto da minha vida a depender que alguém ficasse comigo para eu conseguir dormir, para eu conseguir estar na minha casa. Isso é uma escravidão. Como eu já disse, eu ficava oprimida num cantinho para conseguir ver tudo, para nada me escapar, porque eu tinha medo que alguma coisa me aparecesse, algum demónio, algum espírito, alguma coisa. Eu compreendi que eu tinha que parar de ter aquela dependência. Foi maravilhoso todo este apoio, toda esta ajuda, mas chegou um tempo em que eu entendi que eu tinha que enfrentar o medo e resistir, como a palavra de Deus diz, e resistir àquele medo para que eu fosse curada e para que eu fosse liberta. Porque a Bíblia diz-nos, né, Jesus disse-nos que no seu nome, em nome dele, nós expulsaríamos os demónios. No nome dele, que nós temos poder. Jesus disse-nos: eu vos dou o poder para pisares em serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo. E a Bíblia ainda nos diz também que através de Cristo nós nos tornamos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido e separado para anunciar os atos poderosos do Senhor. Ou seja, através de Cristo, não é no meu nome, não é no nome da Inês, não é no meu nome, não é no meu poder, mas através do nome de Jesus eu tenho poder para repreender o mal. Eu tenho autoridade para repreender os demónios. Então, se algum mal me vier perturbar, no nome de Jesus eu repreendo aquele mal. E aquele mal tem que ir embora. Porque há poder no nome de Jesus. O que se passa na minha vida, que eu preciso resolver, por exemplo, eu tinha medo. E esse medo dava abertura para o diabo ter ali uma maneira de me perturbar, de me tirar a paz, de me tirar do foco, de não me fazer viver, de não me deixar viver o melhor. Então, ali ele encontrava esta abertura para me perturbar. Eu precisei me posicionar e resistir àquele medo e repreender aquele mal. E aquele mal deixou de me perturbar. Para a glória de Deus, eu comecei a ter paz, eu comecei a dormir. Foi um processo, não foi de um dia para o outro. Foi mesmo todos os dias ali, a trabalhar, a resistir, a orar, a buscar a Deus e principalmente, né, a me manter firme nesta posição de resistir a este mal que me atormentava, que é através do medo. Eu precisava perder o medo. A Bíblia também nos diz que o amor de Deus ele lança fora todo o medo. E a Bíblia também, Jesus também nos diz que Ele não nos dá prova que nós não consigamos suportar. E eu lembro-me naquela altura que esta palavra confortava-me muito. Que eu pensava assim, Deus conhece-me, Ele sabe que eu não consigo suportar certas coisas. Então Ele não vai permitir que certas coisas que eu não consiga suportar me aconteçam. Porque a palavra dele diz isto. E graças a Deus, nunca me aconteceu nada que eu não fosse capaz de suportar e de entender e onde Ele não me desse entendimento e compreensão para eu vencer no poder do nome dele, no poder da palavra dele. Então, quando algum mal nos atormenta, vamos procurar entender o porquê que há uma liberdade, porquê que há uma porta aberta para que aquele mal nos perturbe e nos atormente. Compreendendo qual é, então vamos lutar e vamos batalhar para fechar esta abertura que estamos a dar para que o mal nos perturbe e vamos resistir e nos posicionar, porque em nome de Jesus nenhum mal pode permanecer em nós. No nome de Jesus todo o mal tem que sair, toda a perturbação tem que sair da nossa casa. No nome de Jesus nenhum demónio, nenhum espírito pode permanecer dentro da nossa casa para nos perturbar o sono,
para nos aparecer. No nome de Jesus, nenhum mal pode nos vir perturbar, pode nos vir aparecer. É no nome de Jesus, porque nós temos poder e autoridade sobre as obras do diabo, através do nome de Jesus. E nós precisamos ter esta convicção como cristãos. Você que não é cristão e às vezes está a viver uma vida perturbada, uma vida de medo, uma vida de opressão. Talvez até você já se acostumou. Talvez você que nunca viveu estas coisas possa estar a achar meio loucura. Mas há pessoas que já se habituaram a ver demónios todos os dias dentro de casa, a ouvir vozes todos os dias quando vão trabalhar, quando estão com alguém, a ouvir vozes que as ordenam a fazer coisas erradas, a fazer coisas más, a se mutilarem, ou até que as incentivam a se matar. Isso não é normal, isso é maligno. Procura o caminho. A Bíblia diz que o único caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de Cristo Jesus. Procura uma igreja bíblica e uma igreja que te vai orientar no caminho certo, no caminho de Jesus, no caminho da verdade. E só assim você encontrará a libertação. Não é através de outros caminhos. Não procura outro caminho. Procura este caminho, que é o único caminho que nos leva a Deus. E é o único caminho que nos leva à salvação eterna, que nos leva para o céu. Não há outro caminho. E eu encontrei este caminho. E olha como eu já partilhei aqui. Eu era uma pessoa curiosa, eu gostava e queria entender as coisas espirituais. E só este caminho me libertou. E só este caminho abriu a minha mente e me fez entender o que é que se passava. E só neste caminho é que eu encontrei a cura e a libertação. E hoje eu já ajudei muitas pessoas, várias mulheres principalmente, a encontrarem esta libertação e esta cura e a viverem uma vida sem medo, né? Com a convicção que Deus está com elas para as ajudar, que Deus está com elas para lhes dar paz, que Deus está com elas para lhes dar alegria. Não significa que eu hoje seja uma pessoa perfeita. Todos os dias é necessário que eu me avalie, que eu me examine e que eu procure melhorar em Cristo. Mas eu não sou mais uma pessoa perturbada, eu não sou mais uma pessoa com medo. Eu não tenho medo da inveja, eu não tenho medo do olho gordo, porque Cristo está comigo e guarda-me e livra-me de todos estes males. Só eu. Quantos vivem todos os dias com medos de olhos gordos, de invejas? Realmente isso existe no mundo, isso existe na Terra. Porque as pessoas são falhas, porque as pessoas às vezes não conhecem a verdade, não fazem pela ignorância que têm, né? Às vezes nem é tanto por saberem que estão a fazer mal, mas acabam por fazer, desejando o que os outros têm, não se alegrando com a vitória e com o sucesso das pessoas que estão à sua volta. É verdade que isso existe, mas em Cristo Ele livra-me de todos esses males, Ele protege-me, Ele dá-me cobertura. Então, Deus não quer que nós tenhamos uma vida, né, de escravidão. Quantas pessoas com medo, né, do olho gordo, da inveja, passam mal, ficam mal dispostas, com dor de cabeça, aí têm que ir ter com alguém que faça uma mesinha e que, por exemplo, quebre o cobrante, tire o cobrante, enfim, aquele medo, sendo que Jesus tem para nós uma vida permanente de libertação. Eu não preciso andar com medo da inveja. Aliás, não é isso que Deus quer para nós, essa escravidão, de medo de quem olha para mim torto, de medo de quem quer o que eu tenho. Eu não tenho que ter medo disso, eu tenho que viver em paz, eu tenho que viver livre. A vida em Cristo é uma vida de liberdade, de permanência, né? É uma vida de permanência em libertação. É uma vida onde nós devemos encontrar a paz, onde nós devemos encontrar alegria, gozo, mesmo em tempos difíceis. Em Cristo nós encontramos o gozo e a alegria, a paz que excede todo o entendimento. Esta é a paz que nós encontramos se estivermos nele, porque fomos resgatados.